Porque os animes de romance hoje em dia estão deixando tanto a desejar, segundo algumas pessoas. Meu nome é Marcela, eu tô aqui no canal do Keilua pra comentar sobre esse gênero que bastante gente tá falando que tá deixando a desejar, principalmente as pessoas que acompanhavam, gostavam de animes de romance antigos. Bom, pra começar a contextualizar, os animes de romance hoje em dia estão sendo bem, assim, específicos e até meio repetitivos para algumas pessoas. E até mesmo bastante gente falando que tá sendo de uma visão mais masculinizada, né, esses animes. Eu vou dar três, na verdade, eu vou falar três histórias aí que estão bastante comentando, que é da Nagatoro, eu não sei falar o nome inteiro, mas é um anime da Nagatoro. Teve na temporada passada o anime da menina que era russa, e o Rent a Girlfriend, que são três animes que fazem bastante sucesso aí pro público masculino, mas para as pessoas que gostavam dos animes romances antigamente, estão deixando muito a desejar, porque, segundo essas pessoas, estão sendo, assim, uns animes de uma visão extremamente mais masculina e sem muitas histórias paralelas ali. Fica mais ou menos naquele romance e é isso, né? Fugindo um pouquinho disso, tem dois animes que foram lançados recentemente que fogem um pouco. É claro que eles ficam mais nesse gênero romance, eles não fogem muito tendo histórias paralelas como tinha antigamente, mas foge um pouquinho dessa narrativa, que é da menina que tem deficiência auditiva, e dessa nova temporada, que é da passada, perdão, que é da Step Sister alguma coisa, eu também não sei o nome, mil perdões, mas é sobre dois meus irmãos que acabam se apaixonando ali, mesmo não sendo de sangue, né, eles têm uma construção bem madura ali do romance deles, e até um pouco realista demais, sabe, e acaba até sendo um pouco cansativo, na minha opinião, mas também foge um pouco dessa categoria, porque ultimamente parece que os animes de romance estão sempre sendo um personagem nerd, onde tem a menina popular que gosta dele e acaba implicando com ele. E tá sendo basicamente isso. Ou se ela não implica com ele, tem alguma coisa ali e tal, mas a maioria das vezes implica e não demonstra os sentimentos e tal. Eu vou tirar My Dress Up Darling, que se encaixa mais ou menos nisso, mas eu acho que My Dress Up Darling é um anime que é extremamente bem construído. Então, foi um anime de romance que me agradou muito. Eu acho que tem uma história bem legal, uma construção bem legal. A personagem principal, cara, é incrível, o personagem principal também, então eu acho que foge um pouquinho disso. Mas tirando isso, as pessoas estão falando a mesma coisa. Geralmente o personagem principal é um zero à esquerda. A menina, muitas vezes a personagem principal é uma chata, se não é chata, sabe, muito cansativo. Eu acho que tá sendo até meio cansativo. Mas o que aconteceu com esses animes de romance, né? O que tá acontecendo muito, que eu vejo, assim, é que essas pessoas que gostam desses animes de romance, como eu disse, por exemplo, Kami-sama, Fruits Basket, Orange e muitos outros, essas pessoas que gostam desses tipos de anime estão migrando para qual gênero? Isekais. Isekais estão meio que abrigando esse antigo público que ficou meio que desamparado por não ter mais esses animes assim. Então, os Isekais estão abrangindo isso. Por exemplo, Kami-sama e Fruits Basket, que são animes na categoria de romance, são romances mais sobrenaturais. Então, assim, tem uma história paralela e o romance também. Então, por isso que eu acho que bastante gente gosta e se torna uma coisa tão gostosa de ver. E hoje em dia, nos animes de romance, estão só focando nisso, não tem muito mais história paralela e tal. Então, os isekais abrangiram isso, porque os isekais, quem conhece a categoria isekais sabe que geralmente a pessoa reencarna em outro mundo, é teletransportada, essas coisas todas. E eles estão envolvendo romance nisso, até porque tem bastante animes de isekais de romance que abrange essa categoria romance surgindo. Por exemplo, a Areliana com o Duque lá, onde uma menina acaba caindo num prédio e reencarna num livro. E a personagem principal é extremamente sagaz, incrível, e é um anime focado em romance. Tem esse da Areliana, tem o da menina que ela também desvive e vai aparecer num jogo, e isso de jogo é o que mais tem, gente.
E engraçado que sempre tem público e sempre bastante gente gosta, porque lembra bastante os animes antigos, então sempre vai ter público. Então, eu acho muito engraçado que a história meio que se repete com algumas mudanças, então eu acho isso incrível. E são animes que bastante gente não gosta por isso, mas eu gosto, né? Não sei, deve ser mais ou menos o que acontece com romance, né? Ali nessa categoria, por exemplo, do menino nerd e da menina, né? Mas pra mim não vai, não me desce muito. Então, desses de jogos, por exemplo, nessa temporada nova, no dia 1º de outubro, já lançou uma, que é uma menina que desvive no mundo dela e renasce como uma vilã. E ela quer ser uma vilã legal, sabe? E nas temporadas retrasadas, teve 2 animes que uma desviveu... Deixa eu lembrar. Uma desviveu e foi parar num jogo também. E ela também é a vilã, só que são opostos, sabe? Mesmo que a história meio que se repete ali, sendo a vilã, só que lá a história é totalmente diferente. Então, é uma história diferente, onde eles focam mais na história dela ali como vilã, mas acaba também tendo um desenvolvimento romântico, né? Inclusive, que acaba até evoluindo e é bem legal. E não só esse, como teve um outro também que a menina acaba desvivendo na vida dela anterior. Ela renasce como médica e desvive como médica e volta pra vida dela pra reconsertar os erros do passado dela. Então, bastantes animes de isekais estão fazendo isso, né? E outra coisa que eu acho que os animes de romance estão pecando muito é, como eu disse, que bastante gente tá reclamando também, é porque tem uma visão bem masculina, bem masculinizada, sabe? E bem assim. Além de não ter histórias paralelas onde cativa muitas pessoas, tá tendo muita visão masculinizada daquele tipo e tal, né? Os animes de Isekai que estão envolvendo aí a categoria de romance, categoria não, o gênero, que eu posso, não o gênero, mas eles estão tendo um romance como uma das principais partes da história. Eles não só têm histórias paralelas, né, como o desenvolvimento muito bom dos personagens, e não só para meninas, por exemplo, tá tendo onde o personagem é masculino e tem, assim, um romance espetacular. Eu vou falar da temporada retrasada também, onde, eu vou colocar o nome aqui que eu não sei pronunciar o nome, é muito longo, mas onde o personagem principal, que é o Fleo, ele reencarna no outro mundo, ele é teletransportado no outro mundo, perdão, porque ele ia ser o santo, só que o reino acaba escolhendo outro, porque naquele momento não apareceu as habilidades dele. E ele acaba encontrando ali uma parceira romântica que o desenvolvimento deles é, assim, espetacular, sabe? É melhor que qualquer anime de romance, gente. No episódio 12, eles, né... Então, assim, é um desenvolvimento romântico que eu posso falar que é um dos melhores que eu já vi. Extremamente bom, extremamente gostoso de ver, e o personagem é masculino, então não é só... muito feminilizado, muito, sabe, que muitos homens, por exemplo, não vão gostar de ver. Então, não tem isso, né? E não só isso, como os animes isekais estão abrindo para outras portas também. Já tinha um mangá que é de uma menina que também desfalece e reencarna num jogo, só que ela reencarna como uma protagonista, a heroína. E ela, na vida passada dela, ela gostava do jogo onde a menina era vilã. Ela gostava da personagem da vilã. Então ela se acaba apaixonando pela vilã. Então tem outros gêneros também, tem aí uma categoria muito ampla aí de isekai. Até porque a gente sabe, isekai, quando a gente fala de isekais, a gente tá falando de uma categoria enorme, né? De um gênero enorme, digamos assim. Porque vai ter gênero que vai... O isekai, quer dizer... Quando a gente fala de isekai, a gente tá falando de um gênero enorme, que abrange várias categorias. Vai ter isekais focado em romance, vai ter isekais focado em guerra, em magia, em tudo, né? Impossível. Então, isekais é um gênero muito abrangente, né? E esses novos isekais que estão tendo, tá sempre tendo nas temporadas, pelo menos um ou outro anime isekai que tá envolvendo a categoria romance, que eu acredito que é para abrigar nós românticos necessitados, órfãos dos animes de romance passados, né? Então, eu acho isso muito legal, eu tô gostando bastante. Eu acho que teve essa migração, essa migratória, sei lá como posso chamar, mas teve essa diferença aí. Porque os animes de romance hoje em dia, pra nós que assistiam os antigos romances, tá sendo muito decepcionante, né?
Porque não só como é a mesma história, é um anime muito focado, assim, muito... sem histórias muito paralelas, que cativam, que não sei o que lá. E chatos de acompanhar, sempre o nerd, chato, não sei o que lá. Mesmo, por exemplo, no Isekai que eu falei, que é uma menina que reencarna, ou é um homem que é chamado pro outro mundo, não sei o que lá. São histórias que tomam rumos extremamente diferentes. E que muitas vezes nesses romances não estão acontecendo isso. Então, o que poderia prender, muitas vezes, nós, românticos de antigamente, da categoria de romance de antigamente, seriam, por exemplo, as histórias paralelas, como, Kami-sama e Fruits Basket tem. Mas não é isso que acontece. Então é só focado no romance e no protagonista zero esquerda. A gente pega Rent a Girlfriend, até os homens estavam extremamente irritados com o protagonista, porque o protagonista chegava a ser nojento, de chato, aquele protagonista misericórdia, muito zero esquerda. A gente pega também o protagonista de Nagatoro, gente, pelo amor de Deus. É por isso que eu falo que My Dress Up Darling é um pouco diferente, porque mesmo que o protagonista seja um menino mais recluso, mais assim, sabe? É um protagonista legal de ver a construção dele, entendeu? É um protagonista, mesmo sendo, assim, estereotipado nesse meio ali, é diferente. Você vê que é uma história diferente, né? Então, é por isso que eu acho que destoa um pouquinho. Agora, o resto tá deixando muito a desejar por esse quesito, né? Não tem histórias paralelas, são animes mais cansativos, com visão muito masculinizada, até demais, onde, por exemplo, uma menina ou uma pessoa do outro gênero talvez não ache legal, enquanto os isekais de romance abrange todos os gêneros aí possíveis, né? Então, por isso que eu acho que os animes de romance estão ficando muito a desejar. Exceto alguns, como eu disse, por exemplo, da menina com problemas auditivos, né? Que realmente foi um anime bem legal, é um anime bem focalizado no romance, sem muitas histórias paralelas, mas com uma construção legal. Aí tudo bem, né? Mas mesmo assim, os animes, infelizmente, de romance hoje em dia estão deixando bastante a desejar, por isso que os isekais de romance estão aí ganhando tanta notoriedade, tantos comentários, tantas pessoas falando. As pessoas que gostavam desses animes de antigamente estão indo tanto para essa categoria do isekai e gostando tanto, porque lembra as essências antigas, né? Então, é isso. Peraí que eu ia falar mais alguma coisa e eu esqueci. Faramis, aguenta aí. Não sei mais o que falar. Eu ia falar isso dos animes de romance. Bom, e é basicamente isso mesmo. Acho que eles poderiam dar mais uma mesclada aí nessa questão, mas eu acho que tá muito padronizado e não tá muito agradando, assim, pessoas que, né? E tá tudo bem, né? Isso daí é uma opinião pessoal e uma opinião de algumas pessoas da internet. Mas, felizmente, nós temos aí alguns isekais. Bom, é basicamente isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu vou aparecer mais aqui no canal do Killua, se ele quiser. E é isso. Lembrando que é uma opinião pessoal minha, espero que ninguém se sinta ofendido com isso. Cada um tem o seu gosto pessoal. Claro que bastante gente vai gostar, por exemplo, de Nagatoro, disso. Até porque se não gostasse de Nagatoro, não teria segunda temporada, né? Então bastante gente vai gostar desses animes. Então é só uma opinião pessoal e uns comentários que eu ando vendo na internet, né? Então, essa questão dos animes de romance estão, assim, não sendo muito bons de acompanhar, estão deixando a desejar. É uma opinião meramente pessoal e de alguns comentários, mas cada um tem o seu gosto. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.